Segunda carta de Coríntios, capítulo 6. O verso de número 1 e 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 1, verso 2. Diz assim: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Na outra tradução, verso 1: E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. E eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Amém, irmãos? Amém. Então, dando continuidade à segunda carta aos Coríntios, nós vimos ontem que Paulo era o embaixador de Cristo, né? Se a gente ler, se você ler no capítulo 5 aí, da segunda carta de Coríntios, você vai ver no verso de número 20, olha o que Paulo diz: De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Paulo está dizendo: somos embaixadores, somos cooperadores. É como se Deus estivesse pessoalmente na terra, falando com as pessoas. Mas ele não faz dessa forma, ele nos usa como seus embaixadores, seus representantes na face da terra. O embaixador é isso, é o representante. Como nós vimos ontem, aqui no Brasil tem várias embaixadas, dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha, e o Brasil não tem poder nenhum sobre esses lugares. Não é igual a nossa casa. Se a nossa casa, a polícia tiver um mandato, a polícia brasileira tiver um mandato, elas podem estar a hora que elas entenderem, se a justiça, se o juiz mandar. Mas nenhum juiz do Brasil tem poder, nem mesmo a presidente Dilma tem poder para invadir o território deles aqui dentro do Brasil. Porque legalmente é como se fosse o próprio país. Assim também lá nos Estados Unidos, a embaixada do Brasil, os Estados Unidos não podem fazer nada. Então Paulo está dizendo: somos embaixadores de Cristo, ou seja, somos os representantes da nova Jerusalém na terra, onde a autoridade nossa não vem da terra, não é da terra, mas é do céu, é de Cristo Jesus. Ou seja, não é uma autoridade terrena, nem um poder terreno, nem demoníaco pode ir contra o poder dos embaixadores de Cristo Jesus, pois são os representantes de Deus na terra. Então isso é muito interessante, a palavra embaixador, né? A própria palavra apóstolo significa enviado, né? Enviado. Então Paulo é o enviado, o embaixador. E agora ele diz aqui em Coríntios 6, um cooperador. O que é um cooperador? Cooperador é aquele que coopera. O que é cooperar? Cooperar é a pessoa que está apta, pronta para fazer tudo, né? O famoso pau para toda obra. Esse é o cooperador. E se a gente ler na Bíblia, Jesus, ele foi cooperador. E eu vou mostrar para vocês em Marcos, capítulo 16, verso 20, o último versículo do Evangelho de Marcos. Marcos 16, 20. Olha o que diz: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então aqui nós vemos que os apóstolos pregaram a palavra do Senhor, e o Senhor cooperou com eles através de maravilhas, sinais e milagres. Então o próprio Jesus também na Bíblia é um cooperador, né? Foi um cooperador, tanto na terra
como até hoje Ele tem cooperado conosco com a sua intercessão. Se a gente analisar pela Bíblia, o que Jesus está fazendo hoje no céu? Alguém sabe me dizer? Intercedendo por nós. É o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que quando Ele subiu aos céus, Ele assentou-se à direita de Deus e agora intercede por nós. Então é isso que Jesus faz. Jesus não fica passeando pelas paisagens desse mundo, mas Ele está intercedendo por esse mundo, intercedendo pela sua igreja, intercedendo pelo seu povo. Ele está olhando por nós como o sumo sacerdote. Ele está intercedendo pela igreja. Se tem alguém que acusa, é Satanás. Então Satanás, perante o trono de Deus, assim como fez com Jó, se apresenta para acusar. Mas à direita do Pai está o Filho de Deus, para nos defender, para interceder por nós. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 João que Jesus é o nosso advogado. O que é o advogado? É o defensor. Então, se existe um ser para acusar, é o Satanás. A palavra diabo significa acusador. Satanás, opositor. Então, ele está acusando-nos, se opondo a nós, se opondo a Deus, se opondo à obra de Deus, através das acusações e calúnias. Só que Cristo está intercedendo, advogando, defendendo e protegendo a igreja. Então é isso que Jesus Ele está fazendo. E é tão interessante que Ele faz isso em todo mundo ao mesmo tempo, né? Com cada indivíduo Ele ouve as orações, né? Então isso é muito interessante. Então Paulo está dizendo: nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Então Paulo exortava a igreja ao quê? A não receber em vão, aleluia, a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É a salvação. É o que está no verso 21 do capítulo 5 aqui. Olha o que está: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é a graça de Deus. Nós que éramos injustos, pecadores, somos, né? Deus fez cair sobre Cristo, seu Filho Jesus, o nosso pecado, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então aqui está a graça, o favor merecido. Pessoas que eram injustas agora recebem a justiça de Deus. E aquele que era justo, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, ou seja, tomou a nossa punição. Então esta é a graça de Deus. E Paulo exorta a igreja de Corinto, né? A igreja no geral, a não receber em vão a graça de Deus, ou seja, não receber essa graça e ficar parado, ou receber essa graça e achar que é uma coisa normal, uma coisa simples. Não, essa graça é uma graça preciosa, é uma graça eterna, é uma graça que não existe preço que o homem possa pagar para obtê-la. Verso 2: porque Ele diz, o Senhor Deus diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade. Isso é interessante, hein? Eu te ouvi no tempo aceitável, ou tempo da oportunidade, né? Nessa tradução da esquerda mista, tempo aceitável. Na tradução da direita, tempo de oportunidade. Eu creio que na dos irmãos está uma das duas, né? Então isso é muito interessante. Por quê? A oportunidade de salvação pode acabar-se. Sabemos disso? Ela pode se extinguir. Existe uma oportunidade. Existe um tempo aceitável. Porque o tempo pode acabar. O que Deus disse para o rico? Louco, pedirão só uma hoje. Ou seja, a sua oportunidade está acabando. O tempo aceitável para você me reconhecer, me seguir, se arrepender dos seus pecados está acabando. O que o profeta Isaías diz? Buscai ao Senhor enquanto você pode. Por quê? Porque vai ter dias que não vai ser possível mais achar Deus. O próprio profeta Amós, ele profetizou esse tempo. Ele disse que vai haver um tempo que haverá fome e sede na terra, mas não de comida nem de bebida, mas de ouvir e de se alimentar e de beber das palavras de Deus. Então, existe um tempo aceitável, existe um tempo de oportunidade. Nós devemos estar atentos e aproveitar esse tempo, essa oportunidade. Eu te ouvi no tempo da oportunidade. Por quê?
Porque no tempo que não for da oportunidade, no tempo que não for aceitável, Deus não vai ouvir. E é bíblico. A Bíblia diz na parábola das 10 virgens e dos talentos. O que aconteceu? Quem não aproveitou a oportunidade depois clamou, não clamou? Mas não foi ouvido. Porque passou o tempo, perdeu o tempo. Não soube aproveitar o tempo. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Existe o tempo da oportunidade, o tempo em que a oração pode ser ouvida, em que o pecado pode ser perdoado, em que a dívida pode ser paga. Mas vai haver um tempo em que vão clamar, vão orar e não serão ouvidos. A Bíblia, já aconteceu isso na Bíblia. O profeta Jeremias, Deus disse assim para ele: olha, Jeremias, para mim não falar errado os nomes, se eu me lembro bem, acho que é Moisés e Noé. Vou colocar esses dois nomes, é um desses grandes heróis da fé. Deus vai dizer assim para Jeremias: Jeremias, nem se esses dois estivessem aqui agora, eles salvariam sua família. Eles salvariam a si próprio por causa da sua justiça. Olha que forte, nem a família eles iriam salvar, nem os filhos, nem a esposa, nem os irmãos, porque ia ser individual o negócio. O pecado era tão grande de Israel que Deus ia mandar punição sobre eles, porque o tempo da oportunidade deles tinha sido dado. Antes de vir o dilúvio, Deus deu quantos anos para o povo se arrepender? 100 anos, não foi? 100 anos para o povo se arrepender. Não se arrependeu. Então é isso que diz o texto aqui: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Ou seja, você não foi salvo porque você se salvou. Você não saiu do buraco sozinho. Eu te tirei do buraco. Eu te socorri. Eu te tirei do lamaçal do pecado, do charco de lodo. Porque se nós cairmos dentro de um buraco fundo, cheio de lodo, escuro, nós não vamos conseguir sair sozinhos. Vai precisar de alguém lá de fora para nos tirar. E foi isso que Deus fez. Deus enviou seu Filho Jesus para nos tirar deste buraco fundo, escuro, sujo, tenebroso, que é o pecado, a vida de pecado. Ele nos socorreu e nos deu a salvação. A palavra salvação ela é muito profunda no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento ela tinha um significado muito simples. Quando existia guerra entre dois povos, um povo vencia, o outro era derrotado, se louvava a Deus pela salvação, a salvação da morte ali física, né? Então é mais ou menos isso. Deus nos salvou da morte, não somente física, mas da morte eterna, da condenação eterna, que é o inferno. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Aleluia. Então, no contexto aqui que nós estamos estudando, eu li os dois últimos versículos do capítulo 5. Paulo vai dizer que ele é embaixador do ministério da reconciliação, referente à salvação, que Cristo nos trouxe a justiça de Deus. Então é isso que Paulo está dizendo. Agora é o tempo oportuno, agora é o dia da salvação. Ou seja, Deus está dando um tempo à humanidade, um tempo de salvação, confirmando a própria palavra de Deus. Vamos lá em Pedro, 2 Pedro. Nós vamos ver que existe um tempo. Quando ele vai acabar eu não sei, mas existe um tempo. 2 Pedro, 3º capítulo, verso de número 1. Esse é o tempo da salvação, o dia da salvação, da oportunidade. E a grande maioria que está no mundo não está aproveitando, não está vigiando. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias paixões, desejos, concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra,
que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com elas de água do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa lá, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então nós estamos nesse versículo de número 8 e 9. Esses versículos anteriores, alguns já se cumpriram, né, como a criação dos céus e a terra, o dilúvio. O versículo 7 não se cumpriu ainda, que será o fogo que será derramado sobre esse planeta. Nós estamos nessa parte, do verso 8 e 9. Deus alongando. Ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam. Para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. E esse tempo é chamado na Bíblia o tempo oportuno, ou o dia da salvação. O tempo é que o ser humano tem para se arrepender dos seus pecados. Apocalipse também. Apocalipse capítulo 2, verso 21 somente. Olha o que Jesus diz para a igreja de Tiatira: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Então aqui estão os versículos que falam de tempo, né? Tempo da salvação, tempo do arrependimento. Existe um tempo. E Deus, Ele está dando esse tempo à humanidade. Está dando esse tempo ao homem, né? Aí a gente pode achar, mas 2000 anos já? 2000 anos de tempo é muita coisa. Para nós é muita coisa, Pedro está dizendo. Mas para Deus é como se fosse um dia. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E um dia é como se fosse 1000 anos. Ou seja, um tempo diferente do nosso cronograma, do nosso tempo. Por isso que a Bíblia diz que os nossos dias na terra são vaidade, porque 70 anos, 80 anos é uma sombra, se for ver. O tempo que existe esse mundo, 70 anos não é nada. Estamos em que ano? Já 2015, né? Só que antes de Cristo, existiam já mais ou menos 10.000 anos, por baixo. Falando por baixo. Então, só mais ou menos aí cronologicamente, estamos a 12 a 13.000 anos, né, de existência do homem na Terra. E aí? Para Deus, passou 13 dias apenas. Então, Deus está dando tempo. O tempo da salvação para o homem. Versículo 3. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então essa era o porte que Paulo andava. Procurava não dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Ele procurava não dar escândalo. Quem comprava, ele procurava pagar as suas contas, né, trabalhar com as próprias mãos, para que as pessoas não acusassem que ele estava ali interessado no dinheiro do povo, né? E pudesse também ajudar os pobres, né? Então, Paulo se portava dessa forma, né? Uma forma exemplar, para que o ministério não fosse censurado. Porque isso aqui, qual que é o pior mal que existe hoje? Por que muita gente não vai na igreja hoje, irmãos? Não é por causa de Deus, é por causa do escândalo. Sabia disso? Você pode até achar que eu estou falando demais, mas muita gente não entra dentro de uma igreja evangélica porque já tem um preconceito. Já acha que todo pastor é ladrão, que toda igreja só quer saber de dinheiro, disso, daquilo. E quantos já desviaram por causa disso também? Quantos já desanimaram por causa disso? Então Paulo procurava, e mesmo Paulo sendo um homem exemplar, ainda as pessoas se escandalizavam com ele ainda, né? Aleluia. Dizia que a mensagem dele era um escândalo, mas ele diz, olha, a mensagem que eu trago pode ser até escândalo, mas para nós que cremos é poder de Deus e salvação. Então nós temos que procurar andar de uma forma íntegra, digna e honesta, aonde nós podemos estar em qualquer lugar sem ser envergonhado, né? De cabeça erguida, qualquer situação. Então Paulo procurava não dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, né?
e nós já estudamos aqui a primeira carta de Coríntios, e ele vai dizer sobre isso também, que ele procurava trabalhar com as próprias mãos para que o povo não se escandalizasse, não achasse que ele estava ali interessado em dinheiro, em salário, em bens materiais, em prosperidade, em riqueza, mas que o interesse dele ali era as almas, era a pregação pura do Evangelho. Versículo 4. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos, como ministros de Cristo, de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Então o ministério não é um mar de rosas, né? Quem coloca isso na mente se engana, porque a maioria hoje dos que desejam o ministério, né, podemos dizer assim, que ser um pregador, um pastor, um evangelista, é com essa visão de Hollywood, né? Eu quero ser um pregador, mas que vai viajar de avião, passando nos hotéis, pregando nas igrejas de centenas de pessoas, milhares de pessoas, cada culto recebeu ofertas gordas. Então essa visão de muita gente vive dessa forma, por isso que muitos outros entram. Só que olha o ministério de Paulo, muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias. O que é privações? Privações é quando nós desejamos alguma coisa, ou uma comida diferente, ou roupa, ou até as necessidades básicas, mas não temos condição. Isso é que você está sendo privado de coisas simples e necessárias para você viver e sobreviver. Então Paulo foi um ministro de Deus e ele sofreu privações, fomes, né? Nudez, frio, nas angústias. Versículo 5. Nos açoites. Nos açoites. O que é açoite? O que é um açoite? Você nunca tomou açoite na vida, né? Nem eu, graças a Deus. O que é um açoite? Na época da Bíblia, açoite é um chicote. É um chicote não como esse que você vê dos cowboys. É um chicote chamado azorrague, de 7 pontas, né? Chicote com 7 pontas ou pedaços de ossos ou metais, ou até mesmo aquelas varas compridas, né? Varadas, mas provavelmente seja o azorrague, o mesmo que o Senhor passou antes da crucificação. Então, são sofrimentos, irmãos, que a gente não tem nem noção, né? Tenho como dizer muito aqui, e Paulo era um dos, na minha opinião, né? Cada um tem a sua, mas depois de Cristo aqui no Novo Testamento, Paulo foi o maior homem de Deus, né? Ele sobressaiu diante de todos os outros apóstolos, diante de Pedro, João, Tiago. Para mim ele se sobressaiu, e isso não o livrou do sofrimento, nem dos açoites, né? Então se um crente for açoitado hoje, ou acontecer alguma coisa grave, né? Um sofrimento, uma doença, ou ele apanhar na rua por pregar a palavra de Deus, muita gente vai dizer que ele está em pecado, né? Porque essa é a mentalidade das pessoas. Prisões. Paulo foi preso, está no plural aqui ainda, né? Não está prisão, está prisões. Ele não foi preso uma vez só, foi várias, né? Várias vezes preso. E a prisão daquela época, eu gosto muito de dizer isso também, não é como as prisões de hoje. Prisões de hoje, por mais ruins que possam ser, é um paraíso comparado à prisão daquela época, que eles eram tratados verdadeiramente como animais. Nos tumultos, Paulo foi um homem de Deus. Que tumulto? Só a presença dele em muitos lugares já trazia tumulto já. As pessoas que adoravam o ídolo já ficavam iradas, queriam matá-lo. A gente vai ver isso várias vezes em Atos dos Apóstolos. Ele teve que fugir da cidade às pressas, porque o pessoal queria matar ele. Quantas vezes? Ele teve que fugir um sexto de uma cidade, porque as pessoas queriam matar. Em Jerusalém, ele teve que ser escoltado por não sei quantos guardas, porque 40 judeus fizeram um voto de não comer e não beber, enquanto não acabassem com a vida dele. Então, olha só o sofrimento do verdadeiro ministério, né? de Paulo. Nos tumultos, nos trabalhos,
Aqui trabalho se refere tanto ao trabalho espiritual como ao trabalho material, porque Paulo fazia tendas, né? Nas vigílias e nos jejuns. Vigília, o que é vigília? Passar a noite inteira acordado. Quantas vezes ele deve ter passado a noite inteira acordado? Não somente na oração, no jejum, mas talvez trabalhando, né? Trabalhando de madrugada, pregando no dia. Então, nós não temos nem emoção para falar. Nos jejuns, verso 6, na pureza, na santificação, na busca pela santidade, no saber, procurando estudar, porque a gente pode analisar a vida de Paulo em 2 Timóteo. No final da sua vida, o que ele pede para Timóteo? Ele pede uma capa por causa do inverno e livros e pergaminho. Pergaminho era a escritura do Antigo Testamento. Então, no final da vida de Paulo queria estudar ainda, queria aprender mais de Deus, mais da palavra de Deus. Então nós vemos que era um homem que se dedicava ao saber, né? À sabedoria, a aprender e a crescer na graça e no conhecimento de Deus. O apóstolo, né? Estamos falando daquele que escreveu 1/3 do Novo Testamento, né? Queria aprender mais, queria estudar as Escrituras, livros que não se refere à Bíblia, mas livros da sua época, livros de filosofia, tanto que nós vamos ver que ele citava vários poetas na sua pregação. Aleluia! Da época. Então é um homem extremamente sábio, inteligente, né? E se dedicou totalmente a Cristo Jesus. Ele poderia ter sido um homem rico, um homem de dinheiro pelos conhecimentos que ele tinha, pelas línguas que ele sabia falar, pela posição que ele tinha em Israel. Era um fariseu, era um homem que aprendeu com Gamaliel, poderia ser um professor, né? De teologia, um teólogo, ensinando a palavra de Deus às pessoas. Só que o judaísmo, na verdade, né? Só que não, ele preferiu sofrer e ser maltratado com o povo de Deus, né? Assim como fez Moisés. Na longanimidade. O que é a longanimidade? Nós lemos já hoje aqui que Deus é longânimo. Não lemos lá em 2 Pedro, 3º capítulo? Deus é longânimo, dando tempo para as pessoas se salvar. Ou seja, longanimidade é isso. É você saber que as pessoas estão no erro, mas não tratá-las com ira, mas com amor, com paciência. Isso é longanimidade. É o fruto do Espírito Santo. Em vez de agir na ira, age através do amor, da compaixão, do perdão, da bondade. Na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, no amor, não fingido. Versículo 7, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Então as armas do Senhor, né? A armadura de Deus era tanto ofensiva como defensiva. A espada do Espírito. Com uma espada você pode se proteger e pode atacar. Com o escudo você não pode atacar, você só se defende, né? Então, na armadura de Deus existem as armas de defesa e as armas de ataque. Verso 8. Por honra e por desonra. Então Paulo foi honrado em muitos lugares que ele foi. Pessoas receberam ele bem, trataram ele bem. Mas ele foi muito desonrado também aqui, ó. Por honra e por desonra. Por infâmia, sendo difamado, caluniado, inventando mentiras contra ele, e por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros. Então isso que é interessante. Paulo era verdadeiro e era tratado como enganador. E a maioria dos enganadores na época dele, só estou dizendo na época dele, hoje não existe, né? Na época dele, os enganadores eram tratados como verdadeiros. E os verdadeiros eram como enganadores. Não acontece isso hoje, né? Hoje aqui no Brasil não acontece isso. É o que mais acontece. O que leva o pacto é os verdadeiros adoradores. É quem prega a palavra de Deus. Esse o povo odeia, o povo despreza. Mas quem fala, quem profetiza e ensina o que a carne do homem deseja ouvir, esses são os verdadeiros, mas são falsos, né? Então, Paulo também passou por isso. Como desconhecidos, entretanto bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos. Como castigados,
porém não mortos. Então essa era a vida de Paulo. Como desconhecido, mas bem conhecido por Deus. E até pelos demônios. Até os demônios sabiam quem que era Paulo. A gente lembra daquela passagem que foram tentar expulsar um demônio? E o demônio disse assim: eu sei quem é Paulo. E o Deus dele também eu conheço, mas vocês nem sei quem são. Então Paulo era conhecido por os demônios. Imagina só. A gente não pode entrar muito nesse aspecto, porque é algo que a Bíblia não fala muito. Mas os demônios conversam entre eles. Assim como os anjos conversam entre eles. Assim como nós, seres humanos, conversamos entre nós. Porque nós se vemos, eles também se veem. Então imagina o comentário que era entre os espíritos do engano sobre Paulo. Então ele era muito bem conhecido no inferno, como um homem de Deus, como um homem que aonde estava, havia anjos com ele, e o inimigo tinha que sair de perto, tinha que fugir mesmo. Então eles tinham medo, né? Então o demônio disse: olha, eu conheço Paulo, mas vocês eu nem sei quem são. Os demônios tinham tanto respeito pela pessoa de Paulo, pela unção que estava nele, o poder de Deus que estava nele, que até os lenços e aventais deles expulsavam eles. Eles tinham que bater em retirada. Então, Paulo era conhecido. Mesmo que para o mundo daquela época ele fosse um desconhecido. Ele estava como se estivesse morrendo, mas estava vivendo, dando vida às pessoas através da mensagem da cruz, do Evangelho. Estava sendo castigado, sofrendo perseguições, porém não morto. Verso 10. O crente não pode ficar triste, né? Mas olha o que Paulo diz aqui: entristecidos, mas sempre alegres. E agora? O que eu vou explicar aqui? Entristecido, mas sempre alegre. Mas como? Se a pessoa está triste, como que ela vai estar alegre? Ou se ela está alegre, como que ela vai estar triste? E aí? Como você me explica isso? É simples. Entristecido. Talvez com o desprezo do ser humano, né? Com as pessoas rejeitando o Evangelho, caminhando para o pecado, mas sempre alegre. Alegre pela graça de Deus, alegre pelo Evangelho, alegre porque Deus me ama, porque Deus me aceitou em Cristo. Então essa é a nossa vida. Entristecidos realmente, porque talvez as circunstâncias sejam desfavoráveis, as provações e lutas nos entristecem, mas quando estamos olhando para o Senhor, é alegria, é só alegria, né? Sempre alegre. Então essa é a nossa caminhada até o fim da vida. Não pense que você vai ter alegria no mundo. Graças a Deus, né? Graças a Deus que Deus permite que nós não tenhamos alegria no mundo, nem nas coisas da terra. Porque se isso acontecer, nós poderemos perder o foco do céu, né? O foco do céu e a alegria celestial. É por isso que Deus permite aflições, lutas e tristezas, decepções com família, decepções de todas as formas, para que possamos voltar nossa fé, esperança e alegria somente para Ele e mais ninguém, somente para Ele. Pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Por quê? Porque estamos pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, que é a maior de todas as riquezas, ensinando os homens que eles devem trabalhar com as próprias mãos, que eles devem amar a Deus, amar a esposa amar o marido, amar os filhos, serem fiéis a Deus. Então dessa forma eles terão uma família abençoada, né? Uma família que vai ser próspera, uma família que não vai gastar todo o seu dinheiro com bebidas, com prostituição, com drogas, mas vai dar glória ao nome do Senhor. Então, pobres, mas enriquecendo a muito. Nada tendo. O que Paulo tinha no nome dele? Paulo não tinha uma casa no nome dele. Não tinha carros. Carros não existiam naquela época. Vamos dizer carruagens, né? Carruagens. Não tinha. Não tinha soldados particulares para guardá-lo, né? Vigilantes particulares. Não tinha. Mas ele era rico, ele tinha tudo, diz a Bíblia. Por que ele tinha tudo? Porque ele tinha Deus, ele tinha Cristo. E ele mesmo escreveu na carta de Romanos que ele é herdeiro com Deus e cordeiro com Cristo. Ou seja, ele é herdeiro das heranças celestiais. Versículo 11.
Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Então aqui Paulo fala do amor, né, que ele tem pela igreja de Corinto, pela igreja que talvez foi aqui, talvez não, a que mais deu trabalho para ele foi a igreja de Corinto, e a que mais ele amou. Olha que interessante, aquele que mais amou menos foi amado, né? Então a igreja que mais atribulou e ele amou, né? Então isso não é motivo. Os escândalos que estão acontecendo, a gente não é cego, a gente vê as coisas, as corrupções, não é um sinal para a gente deixar de amar a igreja do Senhor. A gente tem que denunciar o erro, se opor ao erro, mas devemos amar a igreja do Senhor. A igreja que eu falo, não como instituição, denominação, mas a igreja que somos nós, seres humanos, pessoas falhas, mas a Bíblia manda amar o seu próximo como a ti mesmo. Ama uns aos outros, até mesmo os inimigos, a Bíblia manda amar. Então, dessa forma, Paulo amava a igreja de Corinto. Verso 14 agora. Nenhuma comunhão com os incrédulos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Então isso aqui, irmãos, é muito mais do que namoro, né? A maioria das pessoas interpreta essa passagem como referente a casamento e namoro, que não deixa de ser verdade. Por isso que eu nem vou comentar muito sobre isso. Mas isso aqui se refere a tudo, não só sobre o casamento. Se refere à amizade. Quem é o seu amigo ou a sua amiga, né? Com quem você conversa, tem um relacionamento? São pessoas que temem a Deus, que procuram andar com o Senhor? Ou são pessoas que se lambuzam no pecado e ainda dão risada disso? Ainda gostam disso? Porque tem gente que é assim. Conhece um monte de ser humano assim, que peca, gosta do pecado, dá risada do pecado e ainda prefere que os outros vão junto com ele para o buraco ainda, para o pecado. Então, com esse tipo de ser humano, de pessoas, o cristão pode até conversar, pregar o evangelho para ele, tratar bem, não ser desrespeitoso, mas não pode ter um elo de amizade, né? Um jugo, uma aliança. Porque não tem como, é um jugo desigual. Que comunhão há? A luz com as trevas? O que pode haver de sociedade entre a justiça e a iniquidade? O Salmo de número 1 não está falando para namorado, tá? Está falando para todos. Bem-aventurado é os homens que não andam no caminho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Conversamos com todo mundo. Tratar bem, com respeito, com todo mundo, graças a Deus, briga com ninguém. Mas ser amigo é bem pouquíssimos. Bem pouquíssimos, né? Por quê? Por causa desse texto aqui. Aleluia! Tem gente que acha que está sendo ajudado por um amigo quando está sendo levado para o inferno. Porque a Bíblia diz que leais são as feridas daquele que ama, né? Mas o beijo enganoso leva ao inferno, à condenação. Então, que comunhão Paulo está dizendo? A Bíblia diz também lá em Provérbios: anda com sábio e será sábio, anda com tolo e será tolo. Um ditado popular também que é verdadeiro diz: fala com quem tu andas, eu direi quem tu és. Então, os discípulos andaram com Jesus. Timóteo andou com Paulo, Eliseu andou com Elias, Josué andou com Moisés. É claro que tem sempre tem Geazi andou com Eliseu, mas fez burrada, né? Judas andou com Jesus, mas fez burrada. Mas também não significa que eu vou andar com os maiores homens de Deus da história, ou dessa geração, que eu vou ser o maior homem de Deus, não. Isso vai também do meu caráter, mas influencia, né? Positivamente. Então, pessoas que andam com jugo desigual vão sofrer, né? O que é o jugo? O jugo era uma madeira, né, que era posta nos animais, na carroça. O
que é um jugo desigual? É você ter uma carroça, colocar um boi e uma ovelha. Ou colocar um jegue com um cavalo. É um jugo desigual. São animais diferentes, com força diferente, e um vai acabar se machucando, né? Então isso é um jugo desigual. O jugo deveria ser igual, ou seja, dos mesmos animais, da mesma espécie. Então qual que é o jugo que o cristão deve andar? No jugo das ovelhas do Senhor. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que união? Como pode haver uma amizade, ou um casamento, ou um relacionamento de incredulidade com fé? Não existe. É um jugo desigual. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse. Então, que ligação há entre o templo de Deus com os ídolos? Não há nenhuma ligação. Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei seu Deus e eles serão o meu povo. Habitarei e andarei entre eles. Serei seu Deus e eles serão o meu povo. Sabíamos que Jesus está habitando conosco, andando entre nós? E a gente acha, Jesus deve estar longe. Jesus não deve gostar de nós, não deve nos amar. Mas se nós cremos nele, somos o templo do Espírito Santo, Ele habita conosco. Aleluia. Ele não visita-nos, mas Ele habita conosco. E anda entre nós. Porque se Ele não andar entre nós, coitado de nós, né? O que aconteceria? O que o diabo faria com nós? A Bíblia diz que ele brama como um leão para nos cagar, para nos destruir. Se Deus tirasse a proteção dele de nós, com certeza, não precisaria de muito, 1 segundo já seria suficiente para o inimigo cagar todas as nossas almas aqui agora, junto. Pode até ser forte, mas é a realidade. Ele não pode fazer isso porque os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que temem a Deus, e porque Deus protege-nos através da sua graça, do seu Espírito Santo, do seu poder. Versículo 17: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Não toqueis em coisas impuras, não. Se retire do meio deles. Lá em Apocalipse diz: povo, saia do meio da Babilônia, para não ser participante dos seus pecados, porque Deus já se lembrou do seu pecado e irá julgar. Então nós temos que tomar cuidado com quem nós andamos, na roda que nós estamos, na amizade que nós temos, porque pode ocorrer de nós sermos castigados, né? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, você vai entender. Você tem um carro, você tem um amigo ou uma amiga que usa drogas, está cheio de maconha ou cocaína no bolso, pede uma carona para você, você dá, a polícia para, e aí? Vai prender só a pessoa ou vai prender você também? Vai prender os dois, até ele saber que você é inocente, que você vai estar lá, pelo menos 1 dia, 2 dias, você vai passar na cana lá. E aí? É correto ou errado a polícia fazer isso? É correto. A polícia não é Deus, não sabe o que está no seu coração. Porque para ela, você está andando com uma pessoa que está usando, você também está. Não é? Não tem uma bola de cristal para adivinhar. Então é mais ou menos isso, irmãos. Nós temos que ver quem é a companhia, com quem nós andamos, aonde nós estamos. Porque que coisa que é melhor? Estar no meio de um grupo, como nós estamos aqui hoje, que estuda a Bíblia, que ora, que busca a Deus, ou poderíamos estar na janela da nossa casa, ali na calçada, os vizinhos falando mal da vida dos outros, ou murmurando, né? Está muito calor. Não, Deus me livre, não chove, murmurando da vida, reclamando dos problemas. O que é melhor? Servir a Deus ou ficar reclamando da vida ou jogando o tempo fora, né? Porque o tempo nosso a gente sabe que é curto. Não estou dizendo que você tem que passar 24 horas orando, embora a Bíblia manda orar sem cessar.
Eu creio que ninguém consegue 24 horas por dia, mas é um mandamento. Estou dizendo que você não tem que se divertir, só que nós temos que ver que o nosso tempo é curto. E o que nós estamos fazendo com o nosso tempo e com os nossos dias. Porque no final das contas, o que vai valer para Deus é estar aos pés de Jesus. Né? É o que a nossa irmã Maria fez. Né? Marta ficou ocupada com os afazeres, Maria ficou aos pés de Cristo. Né? Então esse é o que vale para o Senhor. Né? Versículo 18, para terminar. Serei vosso Pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Serei vosso Pai. Vale a pena então santificar-se, vale a pena servir a Deus, vale a pena não entrar em julgo desigual, sair do meio da Babilônia, né? Que é o sistema desse mundo, porque Deus é o nosso Pai e nós seremos filhos e filhas do Senhor, diz o Senhor o Todo-Poderoso. Então é a promessa de Deus. Né? Ah, todo mundo é filho de Deus. Não, está escrito aqui que não é. Filho de Deus é quem está em Cristo. Quem está em Cristo automaticamente vai estar andando no Espírito. E quem está andando no Espírito vai procurar seguir o que está escrito na Bíblia. Né? Não estou dizendo que vai ser perfeito, que não vai ter pecado, porque aquele que diz que não tem pecado já está mentindo. Né? Aleluia. Mas estou dizendo que vai ser um homem, uma mulher que vai procurar crescer na graça, no conhecimento, no arrependimento, nos frutos do Espírito, na caridade, vai procurar andar com Deus. Né? Do contrário, não é filho de Deus. Né? Quem tem prazer no pecado, no adultério, na mentira, no erro, na blasfêmia, jamais é um filho de Deus. É uma criatura, né, que precisa urgentemente aproveitar o tempo oportuno e se arrepender. Amém? Vamos colocar em pé.